Opa, vocês estão bem? Que bom! Videozinho novo para vocês do canal, espero que goste. Antes de começar, o vídeo seria só amanhã, então o que eu fiz? Eu fiz ele um pouco maior e dividi em duas partes. Uma vai sair hoje e a outra vai sair amanhã. Espero que vocês gostem, deixa seu like, mano, seu like ajuda muito o canal, não esquece, para vocês não custa nada, para mim vale muito. Se inscreve se for novo por aqui. E se puder, apoiar o canal, pois vocês sabem traduzir e fazer o roteiro dá muito trabalho. Para doação, o link fica no comentário fixado. É o primeiro, qualquer valorzinho ajuda muito, sem mais enrolação. Vamos lá, lembrando que eu vou deixar o nível de cultivo agora. Esse capítulo começa com a Prof. Ruivinha de refém, gritando para nosso prota apenas ir embora. Ela vem sendo um peso morto todo o tempo, e ele não deve entregar a essência das 7 constelações. Era para ele apenas fugir e se vingar no futuro. Então vemos ela tentando se matar, o que assusta o figurante que fica em choque. Afinal, se ele perder a refém, mano, nosso prota vai jantar ele, filho. Então, o maldito xinga ela enquanto puxa seu cabelo, dizendo que ela está em suas mãos. Ele que decide se ela vive ou morre, enquanto vemos ela gemendo de dor. Mano do céu, velho. Nessa hora vemos a deusa Ruivinha chorando muito enquanto tremia de ódio e dor, mano. E vemos que o semblante do nosso prota não tava nada legal, filho. Figurante vai de F. Nessa hora, como se o capiroto tivesse possuído seu corpo, nosso prota diz: solta ela, nesse instante, e talvez eu te deixe ir. O figurante começa a suar frio e sem graça diz, se fazendo de bambambam, que sabe que nosso prota tem técnicas de ataques mentais, por isso se preparou bem. Assim, nosso prota devia escolher a essência de cultivação das 7 constelações ou a Ruivinha. Nessa hora, o mundo começa a tremer, filho, que eu até pensei que nosso prota estava rompendo o nível de cultivação ou sei lá, para salvar nossa deusa Ruivinha. Mas vemos que não é esse o caso, quando o figurante se questiona se isso era obra do nosso prota, e o mesmo, por outro lado, estava em dúvida sobre o que estava acontecendo. Então, o solo sobre o figurante e a Prof se abre e vemos os dois exclamando enquanto caem em uma fossa que se abriu. Vemos que todos os figurantes também foram sugados para o buraco, e o carinha do espelho questiona o que estava acontecendo enquanto gritava muito junto com o figurante da espada de cobalto. E vemos a Prof Ruivinha gritando o nome do nosso prota, que também foi arrastado para dentro da fossa. Depois disso, vemos nosso prota caindo sozinho e questionando esse estranho acontecimento. Afinal, todos caíram juntos, mas ele não consegue ver ninguém ao seu redor agora. Quando ele pousa no chão, pondera que não consegue sentir mais a Prof Ruivinha nem o figurante Hang Qian em lugar algum. O resto dos figurantes também caíram no buraco, era igual. Ele não conseguia sentir nenhuma alma viva. Ele questiona se talvez eles conseguiram romper e atravessar as paredes. Mas como eles fariam isso sem nosso prota notar? Além disso, o fato que as pedras e as plantas que também caíram sumiram era estranho. Enquanto nota o Truno atrás dele, por onde uma corrente de ar corria, ele percebe que na verdade foi transportado para outro lugar. Nosso prota não consegue distinguir qual material foi usado para construir o túnel, mas as marcas nele são evidentes. Enquanto entra no túnel, ele pensa que dos 4 reinos místicos de Tianhu, o Monte Meru é o único com restrição de idade. Nos últimos 1000 anos, nunca houveram exceções. Mas sem dúvidas esse túnel prova que alguém conseguiu permanecer no Monte Meru por um período extremamente longo, e isso é impressionante. Ele pensa que talvez o fato de não conseguir sentir a Prof Ruivinha seja porque ela já está mais à frente. E também nota que há vários tipos de marcas de formação e escrituras gravadas nas paredes. Nosso prota tem certeza que esse túnel existe desde os tempos antigos. No fim, parece que o Monte Meru não era um fenômeno natural, e sim estava relacionado com os antigos artistas marciais soberanos. Nessa hora, ele fica em choque quando uma das marcas da parede puxa a energia de seus dedos, e pensa que essa escritura contém regras do mundo, e se uma dessas escrituras já possui regras tão poderosas, imagina o túnel inteiro. Então ele fecha seus olhos e canaliza suas escrituras místicas douradas, pensando que precisa testar algo. Ele direciona a energia para uma das escrituras da parede e então ela se ativa completamente assim que entra em contato. Nessa hora ele se assusta quando percebe que um após o outro os pilares que tinham matrizes gravadas começaram a se ativar. No fim do túnel, vemos toda a energia se direcionando para um ponto central e nosso prota percebe que essa era uma formação de teletransporte.
Ele se prepara para passar pelo portal, enquanto estica sua mão para chamar o monumento do Deus do Mundo de volta. Afinal, sua vida pode ficar em risco no local onde ele será transportado. Mas vemos que ele fica em dúvidas quando percebe que o túnel cortou sua conexão com o monumento do Deus do Mundo. Ele não consegue identificar nem sequer uma parte da informação dele. De frente para o portal de teletransporte, ele pensa que sem o monumento do Deus do Mundo, ele é praticamente um brinquedo com sua força atual. Porém, ele entra mesmo assim. No fim, o que importa era encontrar a Prof o mais rápido possível. Após entrar, nosso prota se vê em um local muito estranho e questiona onde seria isso. Não havia nada ao seu redor, mas ele pensa que se foi teleportado para ali, o propósito não deve ser o ferir. Encarando as escadas, ele pondera que ele talvez deva subir por esse caminho. Nessa hora, quando ele dá seu primeiro passo, um clarão de energia surge da escada dourada. Nosso prota questiona ao notar um poder fluindo para seu Dantian. Era uma sensação similar à evolução divina e às técnicas do reino divino. Um puro poder tirânico. Ele continua caminhando já que tudo parecia seguro, e deixará para investigar no futuro quando deixar esse local. Porém ele fica animado quando percebe que cada passo enche seu Dantian com esse poder. Nessa hora vemos nosso prota meio que em dúvidas, ele conseguiu subir de nível apenas caminhando. Afinal, a condição de seu corpo era especial, era quase impossível subir de nível sem quantidades absurdas de Ki primordial, mas conseguiu facilmente através desse misterioso poder. Ele pondera que com 10 passos subiu uma estrela, e vendo que havia pelo menos uma centena a mais de passos para o fim, ele se pergunta se conseguirá subir para o Grão-Mestre Marcial ou até mesmo o Imperador Marcial. Será que os bilhões de cultivadores pelo mundo afora ficariam com ciúmes com esse método absurdo de cultivo? Vemos ele todo felizão e bobo porque acabou de chegar a um Lorde Marcial de 8 estrelas. Fazia tempo que ele não se via feliz assim. Nosso prota, como se estivesse em um parquinho de diversões, corre todo bobo pelo caminho, todo alegre. Porém, quando ele chegou ao fim, apenas conseguiu se tornar um rei marcial, e isso faz o exclamar pensando que foi muito pouco. Apenas um rei marcial? Com raiva, ele questiona que poder era esse, porque não consegue usar mais apesar de estar em seu Dantian. Olhando para o círculo de escrituras azuis, ele deixa para investigar isso no futuro. Provavelmente essas escrituras eram a chave de tudo. Ele fez o mesmo que fez no túnel, copiando uma das escrituras para ver o que aconteceria. Nessa hora, um pilar de escrituras se projeta do chão, e nosso prota pondera que essa era a mesma situação passada. Parece ser uma escritura divina altamente poderosa. Notando uma espécie de adaga no meio do pilar, mesmo ele não conseguindo adivinhar de que classe de metal era feito, percebe que era muito poderosa, já que bloqueava sua detecção universal totalmente. Ele pondera que não deveria ser um artefato Chuan qualquer, e fazendo sua carinha característica de mão leve, ele pega para si, enquanto até miava, mano. O bicho não deixa passar uma, filho. Assim que ele retirou a adaga, o pilar de luz sumiu, dando lugar a outro portal de energia azul, assustando nosso prota. Ele encara o portal de teletransporte, ouvindo pessoas falando. Pelo jeito, ele ainda estava em algum local no Monte Meru. Depois que nosso prota entra no portal, vemos uma explicação sobre o fato de haver um palácio no centro do Monte Meru. Ele contém inúmeros tesouros que garantiriam um treinamento quase perfeito para qualquer um que conseguia obtê-los. Essa era uma lenda que se espalhou pelo mundo, mas ninguém conseguiu confirmar se era verdade. Com a descida atual do Monte Meru, a lenda ressurgiu com tudo, aumentando as esperanças de muitas facções sobre o Palácio Divino. A maioria das pessoas que entraram trouxeram consigo ferramentas para ajudar na busca pelo palácio. Os mapas, como o que o nosso prota conseguiu da Guilda Trovejante, eram os mais comuns usados. E vemos que o Palácio Divino das Lendas finalmente foi descoberto. E família, tô vendo mais hack pro nosso prota. Depois disso vemos o FDP lá, carregando nossa linda prof e sorrindo ao ver o Palácio Divino do Monte Meru. Ele carregava nossa ruivinha como um animal, e espero que definitivamente nosso prota mate ele lentamente, mano. O carinha do espelho que estava junto com a florzinha lá, que nosso prota fez dançar na entrada do Monte Meru, questiona onde estava nosso prota que não aparecia nem em seu espelho. Será que ele morreu num túnel? Enquanto o figurante lá estava amaldiçoando nosso prota. Ele diz que se voltar a ver nosso prota, vai o matar. Mas como sonha esse figurante? Vemos nossa linda prof Ruivinha pensando que nosso prota nunca morreria facilmente.
O único motivo dele estar nessa situação complicada é porque ela foi uma inútil. Rapaz, quando isso passar, acho que ela vai focar em treinar e ficar muito overpower, hein? Enquanto os 4 seguiam para a entrada do palácio, o carinha do espelho fala que pouco importa nosso prota. Agora que acharam o Palácio Divino, os tesouros místicos dentro dele garantiriam um futuro pleno para eles. Como dizem, a fortuna vem após a tragédia. Mas vemos que o cara que carregava a nossa prof estava com um pouco de raiva. Irritado, ele pondera que ela era apenas um peso morto. Porém, ele não pode deixar ela para trás. Afinal, se nosso prota aparecer, vai comer o peidante dele sem cuspe, filho. Quando eles chegam na entrada, percebemos que havia muitos figurantes fazendo de tudo para romper a entrada do palácio sem sucesso. Eles pousam perto da loirinha número 2, se perguntando por que todos ainda não entraram. E o do espelho diz que eles devem ter esgotado todas suas forças e decidiram cultivar ali, já que havia um imenso mar de ki puro. A loirinha chama pela nossa prof ruivinha em dúvidas, já que não via nosso prota. Rapidamente, ela avança perguntando quem era esse maldito figurante e onde estava nosso prota, fazendo ele puxar o cabelo da prof e mandar ela recuar, senão vai matar a ruivinha. Ela fica em silêncio e então diz que era apenas uma conhecida da ruivinha, porque o cara estava tentando ameaçar usando a vida dela. Ela já parte para cima dele, mano, que se lasque tudo. Ela vai apenas matar ele, que fica totalmente assustado. Ele joga nossa prof ruivinha para longe, que grita assustado enquanto se prepara para lutar. O fracote até conseguiu esticar sua mão para se proteger do ataque repentino, mas exclama assustado com a força e logo vemos ele sendo jogado para longe com um único movimento. Simplesmente patético, filho. Ele geme de dor enquanto pondera que mesmo não estando ferido após o ataque, ele não seria oponente para essa loirinha. Muito patético, filho! Vemos ele fugindo com o rabinho entre as pernas, amaldiçoando ela, enquanto ela nem liga para o inseto e pergunta se a prof ruivinha estava bem e onde estava nosso prota. A prof ruivinha, toda cabisbaixa, apenas balança a cabeça tristemente, sinalizando que não tinha ideia. Depois que ouviu a história, a loirinha pondera que nosso prota com certeza deve ter encontrado algo. Alguém como ele não se perderia em um túnel de uma única direção, e vemos a prof em silêncio. Ela ainda tenta confortar a prof dizendo que nosso prota conseguiria mudar qualquer situação ao seu favor, então não era necessário se preocupar com ele, e a prof diz que se algo acontecer com ele jamais vai se perdoar. Mas vemos que para a loirinha pouco importava os sentimentos da prof, escutar isso não vai fazer mudar a situação de merda. E vemos ela olhando para um figurante que chegou a chamando. Seu nome era Tang Huan, da guilda comerciante dos 4 polos, que diz que nunca esperou encontrar com uma garota que gosta tão longe de casa no sul. E ainda diz que não se passou nem um ano e ela já se tornou ainda mais linda. Chegando mais perto, ele diz que a tal Shui Luhan nem se compara com ela. Porém a loirinha cruza os braços irritada, dizendo para que ele se vá. Todo bobo, ele diz que como tem vários poderosos perto, era muito perigoso, então deveria ficar perto para proteger ela, que tremia irritada, dizendo que não queria a proteção dele. Então era bom ele sumir, ou ela o mataria. Fazendo uma cara nojenta, ele diz que por enquanto vai deixar ela ser ousada, mas uma vez que o acordo da aliança comercial terminar, a guilda comercial Chanhuan será só um brinquedo para ele, incluindo a loirinha. Vemos que ela não ficou nada feliz ouvindo isso. E por causa disso, ela faz um ataque pronto para matar ele, filho, mandando ele calar a merda da boca. Porém, vemos ele meio que brincando com cada ataque dela, como se estivesse em uma dança. Que maluco FDP, mano. No fim, com a mão nas costas, ele brinca, dizendo que ela melhorou bastante no último ano, e isso era realmente agradável. Vemos todos os figurantes assistindo à luta e comentando a força absurda dos dois, mesmo ainda sendo jovens. Outro diz que ouviu que eles eram membros de núcleo da aliança comercial e outro comenta sobre o fato do figurante ter a vantagem, mas seus movimentos serem provocativos demais. E por fim, vemos a prof pensando cabisbaixa que era muito fraca. Sua força não era nada no meio dessas potências. Vemos aquele figurante, irmão do carinha do corote, falando que o tal do Sukutang era um lixo, a vergonha da aliança comercial. Enquanto isso, a góticazinha diz que os dois apenas estavam tendo uma briguinha de casal.
Talvez isso tenha deixado o cara irritado com ciúmes? O irmão do carinha do corote se chamava Qian Rudi, membro da guilda comercial Riqueza Dourada. Ele diz que não importa quem gosta de quem, mas fazer essas demonstrações vergonhosas enquanto representam a aliança comercial era irritante, se preparando para atacar. Ele, sem nem avisar, lança um ataque que parecia como uma moeda de ouro enorme nos dois que brigavam, os assustando. O ataque acertou em cheio, fazendo os dois se esforçarem para se defender com um ataque repentino. A loirinha suava muito enquanto respirava pesadamente, enquanto Suku Tang grita perguntando qual era o motivo desse ataque. O irmão do carinha do corote diz que os dois estavam representando a aliança comercial, e se continuarem manchando a imagem da aliança vergonhosamente assim, ele vai ter que fazer justiça ele mesmo, fazendo Suku Tang gritar se isso era uma piada. Quem esse maluco era na fila do pão para se achar assim? Suas guildas comerciais estavam no mesmo nível, quem era ele para dar ordens ali? A goticazinha pergunta se o tal Suku Tang estava procurando a morte. Todos sabem que Rudi sempre foi o chefe dos mais jovens da aliança. Rudi sempre pôs as coisas em ordem, mesmo se envolvesse Li Fenhu, da Torre dos Mil Tesouros. Imagina quando se trata de alguém como Suquinho Tang. O maluco começa a rir, aproveitando que ela citou o tal nome de Li Fenhu, dizendo que se era assim, que vão procurar por ele, afinal ele nem precisou se importar a vir ao Monte Meru, devido à sua força enorme, enquanto eles estavam ali. Essa era uma lacuna enorme. Ele continua questionando quem eram eles para tentar dar ordens ali, já que eles eram tão fortes e tals, porque eles não... Porém, antes de terminar sua frase, uma pressão imensa caiu sobre ele. Gritando, ele pergunta se Rudi iria mesmo o matar. Enquanto vemos o cara totalmente sério, filho, fazendo ele gritar que Rudi estava louco. Então vemos que o irmão do carinha do corote nem se importou e mandou o maluco de cemitério, filho, com uma super explosão. O figurante ao lado grita assustado. Em menos de um segundo, o tal Rudi fez o Suquinho Tang desaparecer, mano. Holy xerecas. Mas depois disso, vemos que não era tão fácil assim, pois o Suquinho Tang estava usando uma armadura e uma lança muito foda. E adivinha, era a que foi vendida no leilão do Prota pelo mestre Baile. A goticazinha que não era boba lembra disso. E vale ressaltar que na época ela disse que isso era um lixo. Agora salvou a vida do maluco. O Suquinho Tang pergunta se Rudi estava realmente querendo o matar. Mesmo com tantas pessoas de testemunha, se ele morresse com esse ataque, uma guerra sem fim entre as guildas comerciais começaria. Ele realmente poderia se responsabilizar por essa palhaçada? Mas o tal Rudi pergunta se isso era uma ameaça, ou ele estava apenas tentando sobreviver usando o nome de sua guild. O Suquinho Tang começa a rir. Ameaça o Carvalho, fi. Mesmo se ele tentar o matar, ele era capaz de causar um bom dano em Rudi. Nesse momento, alguém aproveitaria essa oportunidade e o mataria também. Aproveitando a deixa, ele diz que a goticazinha não deixaria essa oportunidade passar, já que ela trouxe uma pílula de condensação, deixando o cara sem palavras e a mina em choque, chamando ele de imbecil por tentar arrastar ela para essa luta também, já que ele ia de F. Porém, vemos que o irmão do carinha do corote também pensou nisso e encarava ela em silêncio. Não confie na góticas, filho. Brinks. Rudi sai dizendo que se algum deles continuar atuando de maneira vergonhosa vai morrer, mesmo que ele tenha que se ferir para isso, fazendo a goticazinha se virar, gritando o nome dele assustada. Ela fica coradinha bufando de raiva, filho. Até que ela é fofinha, viu? Mas eu prefiro a prof. Ruivinha. Nessa hora ela grita que a loirinha era realmente hábil em receber a ajuda dos homens onde quer que vá. Já tem nosso prota fora da aliança comercial e agora tem o tal do Qian Rudi também. Olha o recalque, filhona. A loirinha fala que talvez ela pense que todas as pessoas são odiosas como ela, que mostra seu desprezo a todos os homens que vê pelo seu caminho. A goticazinha grita para ela ter cuidado, vai que nosso prota a jogue fora e já era. E o Suquinho Tang diz que se nosso prota tentar competir com ele por ela, vai acabar com sua raça. Ele diz para a loirinha que uma vez que o acordo de aliança comercial terminar, ele vai se assegurar de fazer com que ela o sirva muito bem, deixando ela assustada.
Porém, a Prof. Ruivinha diz para ela não ter medo, pois nosso prota vai estar ao seu lado com certeza. Lembrando disso, a loirinha manda o figurante tomar cuidado, já que nosso prota era forte e gosta de fazer figurante dormir eternamente. Mas ele sorri, dizendo que nosso prota apenas usa formações para se mostrar forte, mas no Monte Meru, se ele entrar em seu caminho, o fará comer merda. Mas sonha muito, viu? Nessa hora, enquanto o figurante debochava do nosso prota, falando que dizer que ele era forte só podia ser uma piada, vemos uma mão enorme chegando para fazer um carinho gostoso nele, filho. Vemos uma sombra acertando a face do maluco com tanta força que ele é arremessado como uma bola pelos ares, filho. Coisa linda demais! Será que foi nosso prota que fez um carinho no Sucutang? Amanhã a gente descobre porque essa parte tá terminando, viu? Foi mais curtinha, pois eu queria fazer 2 vídeos esses fins de semana pra vocês, para não ficar sem vídeo sábado. Não sai sem deixar seu like, viu? Por favor. E lembra de apoiar nosso canal, o link para doação está no comentário fixado. Qualquer valor ajuda muito e vejo vocês amanhã às 11. Fui! Um beijo!